Bem, primeiramente, será um dia de revelação. Segundo Tessalonicenses 1:7 diz: "E a vós, que sois atribulados, descanso conosco, quando se manifestar o Senhor Jesus desde o céu com os anjos do seu poder. Ele não virá montado em um jumentinho da próxima vez. Ele virá com os poderosos anjos do céu. Será o retorno pessoal e a aparição de Jesus Cristo. Após a crucificação e a ressurreição de Jesus, a Bíblia diz que ele apareceu pessoalmente aos seus discípulos e a 500 de seus seguidores. Mas Jesus não apareceu para Pilatos. Já se perguntou por quê? Ou para Herodes, ou para os sumos sacerdotes, ou para aqueles que planejaram sua crucificação. Ele não apareceu para eles. Por quê? Porque não era o momento. Eles vão vê-lo naquele dia que ainda está por vir. Apocalipse 1:7 diz: "Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até mesmo aqueles que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Até mesmo as pessoas que o traspassaram, até mesmo aqueles que planejaram sua morte, vão vê-lo e estarão em estado de choque." A Escritura diz em 1 Tessalonicenses 4:16, "Porque o Senhor mesmo descerá do céu." Em Atos 1:11 lemos: "Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, assim virá do modo como o vistes ir para o céu." E eles estavam olhando enquanto ele ascendia ao céu, sua ascensão. E diz que ele desapareceu em uma nuvem. Creio que foi uma nuvem de anjos que veio escoltá-lo de volta ao céu, porque anjos vieram quando ele nasceu. Eles o escoltaram à terra. E agora ele está voltando ao céu após sua ressurreição. E esses anjos vieram escoltá-lo de volta. Sabe, antes de uma grande obra de arte, como uma estátua ou pintura, ser apresentada ao público, ela geralmente é mantida escondida. As pessoas podem saber que a obra está sendo preparada, podem até saber o local, mas não a viram. E quando chega o dia da apresentação, a obra de arte está coberta por um pano até o momento da revelação. As pessoas chegam cheias de expectativa, e o evento é muitas vezes precedido por uma cerimônia. E quando o pano é retirado, a obra de arte é revelada, aberta para todos verem. A Escritura diz que aquele dia será a revelação de quem está oculto. Hoje é o dia em que Cristo está escondido. Ele não está aqui em pessoa, no sentido de sua carne. Ele não é visto. A quem, não o havendo visto, há mais, disse Pedro em 1 Pedro 1:8. Mas naquele dia, ele será revelado. Veja, hoje é o dia da fé. Nós nos achegamos a ele pela fé, mas então será pela visão. Nós o veremos face a face. E estou ansioso por aquele dia, quando verei Jesus Cristo em pessoa, e poderei cair aos seus pés e agradecê-lo por ter morrido na cruz por mim, para que eu pudesse ter meus pecados perdoados e ir para o céu e passar a eternidade com ele. Sabe, em muitos países do Oriente, um homem é apresentado à sua noiva no dia do casamento. A primeira vez que ele a vê é no dia de seu casamento. Ela está escondida sob um véu. Posso imaginar a antecipação desses jovens, esperando para ver que tipo de mulher seus pais escolheram para eles. Ver sua noiva pela primeira vez. Nós amamos a Cristo, mas não o vimos. Ele está escondido além do véu. Desejamos vê-lo em pessoa. Agora vemos como por um vidro embaçado, mas então será face a face. A Escritura diz que o veremos com seus poderosos anjos. Que dia será aquele? Quando ele vier como um relâmpago do céu, como um trovão. E em segundo lugar, será um dia de condenação para os incrédulos. Será um momento de êxtase, alegria, emoção e glória. Mas, para aqueles que não o conhecem, será um dia de julgamento. Deus colocou dentro de nós um forte desejo de ver a justiça sendo feita no mundo. Nós vibramos quando os mocinhos vencem e os vilões perdem na televisão. Aplaudimos o sistema judicial quando ele faz justiça contra alguém que trouxe grande mal aos outros. Aplaudimos quando ele promove a justiça social em nossas comunidades. No entanto, muitas pessoas se recusam a acreditar que Deus um dia trará justiça a esta terra, mas ele vai fazer isso, e será nos seus termos. Para cada um de nós, teremos que enfrentar o julgamento. Deus é perfeito em amor e em justiça.
Deus é um Deus de amor. Não saia daqui deixando as pessoas pensarem que Deus não é um Deus de amor. A coisa que quero que você lembre mais de tudo nesta cruzada é que Deus te ama. Não importa quem você seja, o que você seja, sua origem étnica, quantos pecados você tenha cometido. Deus te ama e não há nada que você possa fazer para mudar isso. Deus vai continuar te amando até o túmulo. Ele te ama. Ele é um Deus de amor, mas também é um Deus de justiça. E Ele trará as pessoas de todo o mundo ao lugar do julgamento e fará justiça no mundo. Em 2 Tessalonicenses 1:8-9 diz: como labareda de fogo, para tomar vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais, por castigo, padecerão eterna perdição ante a face do Senhor e a glória do seu poder. Pense nisso. A versão da Revised Standard traduz esse verso como exclusão da presença de Deus. O que isso realmente significa é que aqueles de vocês que estão perdidos, aqueles que não conhecem a Cristo como seu Senhor e Salvador, você pode até ser membro de uma igreja e tudo mais, mas no fundo não tem certeza de como está diante de Deus, podem estar perdidos. Para todos vocês, terão um vislumbre de Cristo em sua glória. Vocês verão toda a glória, toda a emoção e a alegria do céu por um momento, e levarão essa memória por toda a eternidade, mas não poderão desfrutá-la. Vocês serão excluídos de sua presença, diz a Escritura. Lembro-me da primeira vez que ouvi isso de um estudioso de grego da Universidade de Cambridge. Recordo-me do impacto que isso causou em mim, quando ele disse que é isso que essa passagem significa. E comecei a pensar sobre ter um vislumbre de Jesus em toda a sua glória e em todo o seu poder. E eu deveria fazer parte disso no céu, mas perdi por causa da minha própria cobiça, do meu orgulho, do meu ego, ou porque não me rendi a Cristo na cruz. Esse dia também será um dia de salvação. Um dia de salvação. É nesse momento que chegamos à glorificação. Você já ouviu falar de salvação e santificação, mas isso é chamado de glorificação. Quem são os objetos da salvação? E qual é a natureza da salvação? Em 2 Tessalonicenses 1:7, lemos: descanso. Isso indica que muitas desigualdades serão corrigidas. Haverá justiça perfeita. Os pobres do mundo terão suas necessidades atendidas. E muitos ricos se tornarão pobres. Você se lembra da história do homem rico e do pobre que Jesus contou? O pobre morreu e foi para o céu estar com Jesus. E o homem rico, que não tinha tempo para os pobres, morreu e foi para o inferno. Havia um grande abismo entre eles. E o homem rico clamou ao ver Abraão. Ele pediu: venha e traga só uma gota de água, apenas toque minha língua com água, e por favor, vá avisar meus irmãos para que não venham para este lugar. É terrível. Seja o que for o inferno, é a separação de Deus. O céu é descrito em termos que indicam que o mais importante lá não será nossa alegria. Oh, eu vou pular e gritar se me deixarem. Vou aplaudir mais do que qualquer pessoa em Albany. Vou aplaudir o Senhor Jesus Cristo até que minhas mãos não aguentem mais. Vou ajoelhar até que meus joelhos sangrem em reverência, dando a Ele a glória, o louvor e a honra. Mas isso não será o maior destaque. O grande momento será que Jesus será revelado em tal beleza e glória, em nós e através de nós, seus santos, que todo o universo ficará maravilhado com o fato de Cristo ter feito algo tão extraordinário por meio de sua morte e ressurreição. Ele será capaz de pegar pecadores como você e eu, que se opõem a Deus, quebram suas leis e o desobedecem todos os dias, e nos transformar no que Ele planejou para o futuro. Vamos compartilhar com Ele o reinado e o governo. Ele será tão revelado em beleza e glória, em nós e através de nós, que todo o universo ficará em completa admiração. Veja, o trabalho de um artesão é revelado por sua obra. Sir Christopher Wren foi o projetista da Catedral de São Paulo em Londres. Lembro-me de quando fomos a Londres pela primeira vez, no ano seguinte à guerra. Cliff Barrows, sua esposa Billy, minha esposa e eu fomos para a Inglaterra e pregamos lá por 6 meses.
A cidade estava quase toda em ruínas, mas você podia ver a Catedral de São Paulo erguendo-se em toda a sua glória. Ela tinha sofrido alguns danos, mas nada significativo. Sir Christopher Wren a havia projetado, e dentro da catedral há uma placa em sua memória que diz: se você procura o monumento de Sir Christopher Wren, olhe ao seu redor. Este é o seu monumento. O monumento da obra de nosso Senhor Jesus Cristo na terra, na cruz e na ressurreição, será você e eu, todos aqueles que conhecem a Cristo, o corpo de Cristo. Nós somos a obra de suas mãos. Quando o universo olhar para a igreja glorificada, ficará maravilhado com a sua beleza. Eles não vão pensar em você ou em mim, pensarão nele. Todos os nossos pensamentos estarão centrados nele. O universo não ficará impressionado conosco, mas com ele, que foi capaz de realizar tudo isso. Cristo será o centro do céu, e no inferno, onde quer que você olhe, você nunca o verá. Este é o dia que o Senhor fez. Regozijemo-nos e alegremo-nos nele, diz a Escritura. Haverá um dia em que Cristo voltará. Hoje, a data de sua vinda é um segredo. Segundo um artigo recente do New York Times, no ano passado, o governo dos Estados Unidos criou 6.800 mensagens e documentos classificados. Isso é um monte de segredos. E claro, todos sabemos que esses segredos acabam vazando. Mas Deus tem um segredo que não revelou a ninguém. A ninguém. E não devemos nem especular sobre isso. Este segredo é o dia e a hora da sua volta. Não sabemos. Antes de sua morte, Jesus levou seus discípulos a uma montanha e eles lhe perguntaram em particular: Senhor, quando você voltará? Quais serão os sinais da sua vinda? O que devemos observar pouco antes de seu retorno? Quais serão os indicadores da sua volta e do fim do mundo, de todo o sistema mundial como o conhecemos, que é dominado pelo mal? Jesus respondeu: quanto a esse dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos no céu. Somente meu Pai sabe. Mas ele deixou claro para os discípulos que no tempo de sua segunda vinda haveria sinais que deveríamos observar. E quais são alguns desses sinais que ele mencionou? Primeiro, ele disse: haverá guerras e rumores de guerras. Não parece com as manchetes dos jornais o tempo todo? Guerras e rumores de guerras. Sim, tivemos momentos aparentemente pacíficos no mundo, e fico empolgado com isso. Mas mesmo com toda essa paz que parece estar surgindo, isso não significa que o mundo não seja perigoso. O The Economist, de Londres, publicou recentemente um editorial afirmando: o mundo ainda é um lugar perigoso. O fim da Guerra Fria e o relaxamento entre o Oriente e o Ocidente levaram alguns a acreditar que a paz é a ordem do dia, disse o The Economist. Não é. Nós nos livramos de uma grande fonte de tensão, mas o mundo ainda tem muitas outras menores. Nem o ódio, nem a intolerância, nem a agressão, nem mesmo o confronto de ideias desapareceram com as mudanças que ocorreram no último ano e neste ano. A paz está surgindo, mas também os conflitos. E então, a segunda coisa que ele disse foi: muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo. Fui informado de que, somente em Los Angeles, há mais de 400 pessoas que afirmam ser Cristo. Ele disse que surgirão falsos cristos e falsos profetas e realizarão grandes sinais e maravilhas. E muitas pessoas hoje ensinam que nós somos Deus. Tudo o que você precisa fazer é se conectar ao poder que está dentro de você, liberá-lo, e isso resolverá todos os problemas da vida. E em terceiro lugar, Jesus disse: as massas estarão sobrecarregadas de glutonaria, embriaguez e cuidados desta vida, e aquele dia virá sobre muitos de surpresa. Em outras palavras, estaremos tão entretidos com festas, baladas, consumo excessivo de álcool e drogas, sexo e violência, que são grandes ameaças à geração atual, que seremos pegos de surpresa. E de fato são grandes ameaças, mas Jesus previu tudo isso. Ele disse que as pessoas viveriam como nos dias de Noé, comendo, bebendo, casando e se dando em casamento, trocando de cônjuges. E isso está acontecendo hoje em uma escala que nunca vimos antes.
O crítico social e autor Tom Wolfe, comentando sobre os anos 1980, chamou aquela década de febre do dinheiro, na qual a ideia de imoralidade sexual quase desapareceu. Onde estão nossos valores morais? Vamos aos apresentadores de talk shows e eles nos dizem quais são os valores morais no momento. Eu conheço um desses apresentadores há muito tempo e ele costumava ter valores morais fortes, mas ao longo dos anos ele mesmo sucumbiu. Agora, quando você o assiste na televisão, vê que ele se distanciou muito do lugar onde costumava estar. Jesus deixou claro que haveria riqueza desmedida, ganância e indulgência excessiva à medida que nos aproximássemos do fim dos tempos. Um colunista de jornal chamou o estilo de vida americano de uma existência babilônica. E em quarto lugar, Jesus disse que haveria fomes em muitos lugares e pestilências, não universais, mas em regiões específicas, ele disse. E grande parte da fome no mundo hoje é causada pelo homem, resultado de lutas políticas e guerras civis. Veja a fome em Monróvia, na Libéria, hoje à noite. 500 mil pessoas estão espremidas naquela cidade. Não há água, ela foi cortada há 10 dias. Não há comida, não há arroz e doenças estão se espalhando. O que vai acontecer? Isso está acontecendo em muitas partes do mundo. Está acontecendo em lugares na Índia. E parece que uma guerra entre Índia e Paquistão está muito, muito próxima. Vemos todas essas coisas acontecendo agora, e são todas coisas que Jesus previu que aconteceriam pouco antes de sua volta. Os americanos gastam bilhões de dólares anualmente em programas de emagrecimento, enquanto o resto do mundo está apenas tentando conseguir comida suficiente para sobreviver. Ele também disse que a iniquidade se multiplicará, referindo-se às perversões sexuais. Sim, não vou entrar nesse assunto profundamente aqui esta noite, porque não temos tempo, mas a taxa diária de crimes é assustadora. O número de jovens mulheres atacadas e estupradas hoje é 40% maior do que era há um ano. Algo está acontecendo. Parece que algum espírito maligno terrível foi libertado. E foi. É o diabo. Alguém me perguntou, o que há de errado com o mundo? Eu disse, o pecado está errado com o mundo, e o diabo está alimentando o fogo. Isso é o que está acontecendo. E nos perguntamos, nossos valores morais desapareceram completamente? Quase. Até mesmo os cristãos hoje estão confusos, e nos tornamos cristãos mundanos, em vez de cristãos que leem a Bíblia, estudam as Escrituras e oram em seus lares. Em vez disso, sentamos na frente daquela pequena caixa, a televisão, e absorvemos nossos valores morais de lá. Ele também disse que haveria um aumento nos terremotos. São detectados cerca de 6.000 terremotos em todo o mundo a cada ano. A média de mortes por terremotos no século XX foi de 20.000 pessoas por ano. Em 1988, na Armênia, foram 25.000. No Irã, há algumas semanas, foram 50.000. Os terremotos estão aumentando. Em 2 Pedro ele diz, visto que tudo será destruído, que tipo de pessoas vocês devem ser? Agora temos o efeito do ozônio. Todo mundo está ficando preocupado com o meio ambiente. E deveriam estar, porque essa passagem das Escrituras ensina que a Terra vai derreter, vai desaparecer, algo vai acontecer, alguma coisa climática vai acontecer. E parece-me que o que estamos lendo sobre o efeito do ozônio é o que Pedro está falando. Ele diz, visto que tudo será destruído e mudado dessa maneira, que tipo de pessoas vocês devem ser? Vocês devem viver vidas santas e piedosas, enquanto esperam ansiosamente pelo dia de Deus e apressam a sua vinda. O cristão não é alguém que desiste da vida. Pelo contrário, acreditar que Cristo voltará nos dá confiança e coragem para vivermos como devemos hoje. Saber que Cristo está voltando me faz querer trabalhar ainda mais. Quero alimentar mais pessoas. Quero pregar para mais pessoas. Quero ajudar mais pessoas que estão famintas e sem teto. Isso nos encoraja. É um incentivo para sairmos na sociedade e fazermos o melhor que podemos. Sabemos que o mundo inteiro não será salvo, mas no meio do mundo haverá pessoas que serão salvas, porque esperamos um novo céu e uma nova terra, como Deus prometeu.
e vivemos corajosamente para Ele no contexto de nossas vidas hoje. A Bíblia diz que haverá um dia em que Deus sacudirá os céus e a terra. Será um dia de salvação para aqueles que conhecem a Cristo. Será um dia de julgamento para aqueles que não o conhecem. Você está preparado? As Escrituras dizem: prepara-te para te encontrares com o teu Deus. Você está preparado? Você pode dizer: bem, o que devo fazer para me preparar? Sim, você vai à igreja de vez em quando. Você foi batizado. Talvez tome a ceia. Talvez tenha feito seus votos na igreja. Mas lá no fundo, você não tem certeza de como está a sua situação. E você quer ter certeza antes de sair daqui. Esta cruzada terminará em alguns minutos, pelo menos esta fase dela, porque ela continuará nas igrejas e em todo o grande trabalho de acompanhamento que está sendo planejado. Mas você precisa se comprometer com Cristo hoje. Hoje é o dia da salvação. Agora é o tempo aceitável. A Escritura ensina que você pode endurecer seu coração. Deus está te dando mais um momento, mais uma chance para dizer sim a Ele. Vou pedir que você faça algo que vimos nas últimas 2 noites. Mais de 2.000 pessoas já fizeram isso. Vou pedir que você se levante do seu lugar e venha até aqui, à frente desta plataforma, dizendo ao vir: eu entrego meu coração a Cristo. Quero ter certeza. Quero ter a certeza de que sou salvo, de que vou para o céu, de que estarei preparado para encontrar Cristo quando Ele voltar. Você pode perguntar: por que você me pede para vir à frente? Porque toda pessoa que Jesus chamou no Novo Testamento, Ele chamou publicamente. Ele disse: se você não estiver disposto a me reconhecer diante dos homens, eu não o reconhecerei diante do meu Pai, que está nos céus. Há algo em fazer esse compromisso público que Ele ordenou que fizéssemos, e vou pedir que você faça isso agora. Centenas de vocês, a quem Deus está falando, venham. Se você está sentado lá em cima, pode levar alguns minutos, então comece agora. Deus está falando com você. Se você está com amigos ou parentes, eles vão esperar por você. Se veio de ônibus, eles vão esperar. Há tempo suficiente. Deus está falando com você. Venha rapidamente. Depois que todos vierem, direi algumas palavras a vocês, farei uma oração com vocês e darei alguns materiais para ajudá-los em sua vida cristã. Apenas levante-se e venha. E para você que está assistindo pela televisão, pode ver que centenas de pessoas estão vindo aqui na Knickerbocker Arena, em Albany, Nova York. Que cena maravilhosa é essa! E Ralph Bell, que tem pregado noite após noite antes de eu chegar, viu centenas de pessoas virem a Cristo enquanto pregava também. Tem havido uma grande fome espiritual aqui e um grande mover do Espírito de Deus. E estou pedindo que você receba Cristo no seu coração, onde quer que esteja, seja na sua casa, talvez em um clube noturno ou em um quarto de hotel. Você pode dizer sim a Cristo. Que Deus o abençoe e o ajude a tomar essa decisão hoje à noite. E não se esqueça, vá à igreja no próximo domingo, em que Jesus está usando uma afirmação exagerada para transmitir o ponto de que Deus deve estar em primeiro lugar em nossas vidas o tempo todo, mesmo acima de seu pai, sua mãe, seu irmão, sua irmã ou até mesmo de sua própria vida. Cristo deve estar em primeiro lugar, e Ele disse: se você não estiver disposto a tomar essa decisão e não estiver disposto a fazer essa escolha, você não pode segui-lo.
E então ele continua: e quem não toma a sua cruz e vem após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vocês, querendo construir uma torre, não se senta primeiro e calcula o custo, para ver se tem o suficiente para completá-la? Para que não aconteça que depois de ter lançado o alicerce e não ser capaz de terminar, todos os que virem isso comecem a zombar dele, dizendo: este homem começou a construir, mas não foi capaz de terminar. Em outras palavras, Jesus está dizendo: se você vai me seguir, sente-se e calcule o custo. Porque as pessoas que seguiam Jesus eram jovens, e ele próprio era um jovem. Jesus morreu aos 33 anos, e nesta ocasião, ele está indo para Jerusalém pela última vez. Se você observar, a partir do capítulo 13, no versículo 31, até o capítulo 19 e o capítulo 27, há referência a essa jornada que o leva por várias partes do que chamamos de Terra Santa. No caminho para Jerusalém, para a cruz, para morrer pelos nossos pecados. E você sabe, ao lidar com os jovens de hoje, há 3 tipos de tensões que eu encontro entre eles. Primeiro, existe a tensão entre os jovens e seus mais velhos. Os jovens acham que os mais velhos estão atrapalhando o seu caminho para uma vida melhor. E o verdadeiro teste desta geração ainda não chegou. O verdadeiro teste da nossa geração está por vir, pois nosso mundo está enfrentando nuvens de tempestade ameaçadoras. A corrida armamentista, a fome crescente no mundo e os gritos dos famintos em muitas partes do terceiro mundo que não têm o suficiente para comer. E quer gostemos ou não, teremos que ouvi-los, pois estão ficando mais numerosos e mais altos. Não podemos continuar com extremos de riqueza e de pobreza. Nossa geração ainda não enfrentou isso. A nova geração ainda não percebeu que terá que carregar esse fardo. Vocês terão que carregar o peso dos erros da minha geração e da geração que acabou de passar. Porque veja, acumulamos uma dívida gigantesca para vocês pagarem. Os juros dessa dívida, neste momento, são de 60 bilhões de dólares por ano, apenas os juros. E alguém tem que pagar, e vocês são os escolhidos para isso. Não vivemos dentro das nossas possibilidades. E as dívidas estão ficando cada vez maiores. E 400 bilhões de dólares estão sendo gastos em armamentos no mundo. Alguém pode apertar o gatilho que destruirá a sua geração. E essas são as coisas aterrorizantes que vocês enfrentam. E vocês ainda não enfrentaram isso de verdade. E nós também não enfrentamos. E eu, por exemplo, me sinto envergonhado do que a nossa geração entregou a vocês, os problemas que deixamos para vocês e os erros que cometemos. E um desses erros é que não apresentamos claramente a vocês o Evangelho de Cristo, o custo de segui-lo e a alegria, o entusiasmo e a emoção de segui-lo, conhecê-lo e ter seus pecados perdoados, de forma que, mesmo se você estiver em uma cadeira de rodas, possa ter aquele sorriso maravilhoso e dizer: graças a Deus. Que mensagem poderosa temos para entregar a vocês? E então, a segunda tensão que encontro é criada pelos próprios jovens, que não gostam de nenhuma parte do mundo, que herdarão e estão buscando abolir toda a sociedade. Como um deles disse, eles se sentem como se estivessem presos na parte de trás de um veículo construído de forma incorreta. É inseguro em qualquer velocidade e está sendo conduzido por um motorista de meia-idade embriagado. Eles não querem dirigir. Eles nem mesmo querem ir para onde o carro está indo. Eles só querem sair do carro o mais rápido possível antes do acidente. E se conseguirem, acamparão onde estiverem, na esperança de sobreviver se conseguirem permanecer juntos. E a terceira tensão que encontro é aquela que vem dos jovens que usam uma palavra que usaram há 2 ou 3 anos. Não acho que os jovens estejam usando mais essa expressão, pois está um pouco desatualizada, mas ainda é uma boa representação do que vejo entre os jovens hoje,
mesmo que usem terminologias diferentes. Eles querem dizer a mesma coisa: deixa rolar. Eles estão inquietos com um descontentamento mordaz. Estão testando os ventos da mudança antes de comprometer sua mente, corpo e alma. E isso representa muitos dos jovens modernos. Um garoto é pego colando na escola e seus colegas dizem: deixa rolar. Uma menina fica grávida, deixa rolar. Estudantes pressionados pelos pais para obter melhores notas. Deixa rolar. Não se preocupe com isso. Quando um problema se torna difícil, deixa rolar. Afaste-se dele. Não tente pensar em uma solução para o problema. Sinta seu caminho através dele. Abandone os padrões absolutos, pois eles apenas o prenderão. Mas você sabe, a geração anterior à sua, minha geração, também foi idealista, entende? Fomos tentados a desistir e deixar rolar milhares de vezes, mas em vez disso, mantivemos nossos empregos, pagamos nossas contas e impostos e lutamos em guerras que precisavam ser travadas para impedir que Hitler dominasse o mundo. Talvez tenhamos sido ingênuos, mas esperávamos que a geração jovem assumisse o peso da sociedade e achamos difícil entender a falta de comprometimento hoje. E essa é, de fato, a falta que percebo em muitos jovens. Eles realmente não se comprometeram com nenhuma filosofia, ideologia ou fé religiosa. Eles estão apenas deixando rolar, esperando que um vento os leve em qualquer direção. Estou pedindo a você, nesta noite, que se comprometa com o Senhor Jesus Cristo. Conte o custo, renda tudo a Ele. Deixe-o ser o seu Senhor. Deixe que Ele o guie em suas decisões sobre vocação, casamento e esses grandes problemas que você terá que enfrentar pessoalmente, além dos problemas coletivos que todos nós teremos que enfrentar como geração. Nosso mundo está se movendo muito, muito rápido em direção a um clímax de algum tipo. Acho que estamos à beira de um terremoto internacional. E acredito que isso pode acontecer a qualquer momento, certamente antes do fim do século. A menos que milhões de jovens comecem a marchar por Jesus Cristo com amor em seus corações, rendidos e comprometidos, estudando a palavra com conhecimento das Escrituras. E é isso que mais peço a vocês, jovens. Conheçam este livro. Se você vai ser médico, advogado, empresário, ou seja qual for a sua vocação, adquira o conhecimento deste livro primeiro. Estou feliz por ter ido para a escola bíblica antes de ir para a Faculdade de Artes Liberais, porque fui fundamentado nas Escrituras antes de ir. E quando você chegar à universidade, e é aqui que tenho um problema com algumas igrejas, não com todas elas. Sabe, nossos professores de escola dominical não estão devidamente treinados para ensinar. Eles mesmos não conhecem as Escrituras. Eles não sabem como comunicar a palavra. E nossos jovens precisam de treinamento. E a igreja pode fazer isso. Em muitas ocasiões, na maioria das vezes, as igrejas estão fazendo isso. Graças a Deus pelas escolas bíblicas e pelos departamentos de Bíblia em muitas das nossas escolas cristãs que estão ensinando a palavra de Deus aos jovens. Mas, em algumas escolas, é preciso ter muito cuidado ao escolher um curso de Bíblia. Quero dizer isso agora. Um jovem veio até mim outro dia dizendo que queria ir para uma certa universidade. Eu disse: vá, é uma ótima universidade, mas não faça nenhum curso de Bíblia lá, porque naquela universidade os professores estão determinados a destruir sua fé. E isso está acontecendo com muita frequência em algumas de nossas universidades hoje. Na verdade, um professor de quem ouvi falar, e de fato sei o nome dele, entrou na sala de aula e disse: eu deveria ensinar a Bíblia a vocês, mas quero dizer, antes de tudo, que não acredito em uma única palavra dela. E em segundo lugar, ele disse: vou tentar provar a vocês
porque a Bíblia não é verdadeira. Agora você pode imaginar esses jovens sentados lá, impressionados pelo conhecimento do professor, vindos de lares onde foram ensinados a amar a palavra de Deus. Quantas tragédias acontecem dessa forma? E cabe à igreja ensinar e garantir que nosso ensino seja a verdade da palavra de Deus. Agora, quando você trabalha entre os jovens, há 3 problemas que você enfrenta quando se trata da palavra de Deus. Primeiro, há um problema intelectual. Hoje em dia, esse problema não é tão significativo quanto costumava ser anos atrás, pois a ciência atualmente tende a confirmar a palavra de Deus. Quando eu estava na escola, parecia que a ciência estava contra a palavra de Deus. Hoje, a vasta maioria dos cientistas acredita em Deus. 35 anos atrás, a maioria não acreditava. Então, o problema intelectual não é tão grande. Mas o problema intelectual que enfrentei é o mesmo que muitos de vocês enfrentam. Eu tive que decidir quem era Jesus Cristo. Ele era o Filho do Deus vivo, o caminho, a verdade e a vida, a personificação de toda a verdade. Verdade científica, verdade psicológica, verdade moral, verdade espiritual. Ele era a personificação de toda a verdade, como afirmava, ou era um mentiroso, ou merecia ser internado em uma instituição mental e estudado por psiquiatras. Qual dessas opções é a correta? Essa é a decisão que você precisa tomar hoje à noite. Você precisa tomar uma decisão intelectual sobre Jesus Cristo. A Bíblia não é contra a mente. Na verdade, a Bíblia tem muito a dizer sobre a mente. Devemos amar o Senhor, nosso Deus, de todo o coração, alma e mente. Tenha em você a mesma mente que estava em Cristo Jesus. A mente é importante, mas lembre-se de que ela foi afetada pelo pecado, e você não pode chegar a Jesus Cristo apenas intelectualmente. O último passo deve ser dado pela fé. E assim, pela fé, eu digo: Senhor Jesus, eu creio que você é quem diz ser, o Filho do Deus vivo, o Criador do universo, que morreu na cruz pelos meus pecados e ressuscitou para minha justificação. Eu creio que você voltará para estabelecer o seu reino. Eu sei que você é meu Salvador, e pela fé eu o aceito. E quando faço isso, Ele muda minha vida. Ele entra no meu coração e me faz uma nova pessoa. E Ele fará o mesmo por você nesta noite. O segundo problema que os jovens enfrentam ao vir a Cristo é um problema moral: atender aos altos padrões de Cristo. Pois veja, Cristo exigiu o primeiro lugar em tudo, e você precisa vir a Cristo com a consciência de que precisará pagar um preço. Você não pode arrastar esses pecados sujos com você. Você terá que parar de mentir, terá que parar de dormir com aquela garota que não é sua esposa, terá que parar de trapacear na escola. Você terá que assumir algumas responsabilidades e trabalhar. Terá que estudar a palavra de Deus para se mostrar aprovado diante de Deus, um trabalhador que não precisa se envergonhar. Todas essas coisas têm um custo. Você está disposto a pagá-lo? Esse é o problema moral. Seus padrões são muito elevados, e ele não mudou para se acomodar à nossa geração e aos nossos padrões permissivos que estão em constante mudança. Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Deus nunca muda. Agora, esses são padrões elevados, e eu não acredito que você consiga mantê-los sem Cristo. O sexo é lançado sobre você de todos os ângulos. O instinto sexual é muito forte. Deus o deu a você, é um presente de Deus, e não há nada de errado com isso. A pressão dos colegas, as coisas que vemos nos filmes e na literatura, tudo isso estimula seus desejos sexuais. E você não consegue viver uma vida pura hoje, exceto de uma única forma: com Cristo em seu coração. Paulo disse: fui crucificado com Cristo.
Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A Escritura diz: o pecado não terá mais domínio sobre você. Houve um tempo em que o pecado governava a sua vida, mas quando você vem a Cristo, o pecado não governa mais. Cristo governa. E Ele pode ajudá-lo a alcançar os altos padrões de moralidade e ética que Ele estabelece. Agora suponha que você aceite Cristo e escorregue e caia. O que acontece? Você não vai se tornar perfeito imediatamente. Se você realmente conhece Cristo, vai se levantar, se ajoelhar e dizer: ó Senhor, sinto muito, perdoe-me, eu me afasto desse pecado, não quero cometê-lo novamente. Você o confessa, reconhece, e Ele é fiel e justo para perdoar os seus pecados. Então, nesta noite, se você pecou, volte para Ele e diga: Senhor, eu pequei, me perdoe, eu me rendo. E então, claro, há outro problema, o problema emocional. Porque veja, somos feitos de mente, vontade e emoção. Ele quer ser senhor da sua carreira, do seu casamento, das suas amizades, da sua moral. Tudo deve ser entregue a Ele. Você não deve ser levado pelas emoções. Ninguém diz que você precisa chorar ao vir a Cristo ou que precisa rir ao vir a Cristo. Mas eu lhe digo uma coisa: você não pode olhar para aquela cruz por muito tempo e compreender seu profundo significado sem se comover. Que Deus enviaria seu Filho, o Senhor Jesus Cristo, para morrer e derramar seu sangue por você, para que você pudesse ter perdão dos pecados, vida eterna e a certeza de que irá para o céu. Agora, Deus faz 3 reivindicações ou 3 chamados a você. Primeiro, Ele chama você para a pessoa de Jesus Cristo. Venha agora e raciocinemos juntos, diz o Senhor. Ainda que seus pecados sejam como escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Eles podem ser feitos brancos como a neve por causa da cruz. Assim, Ele chama você para Cristo nesta noite. Não é um chamado da igreja, não é um chamado da família, não é um chamado nacional, é um chamado para uma pessoa, a pessoa de Cristo. Quantas pessoas aqui nesta noite estão na igreja, mas realmente não conhecem a pessoa de Cristo por si mesmas? E então, em segundo lugar, Deus o chama à consagração. A palavra consagração significa separar. Nós fazemos a dedicação, mas apenas Deus pode consagrar. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Pense em sua vida como uma casa. Você é o proprietário da casa. Você tem um molho de chaves e, quando responde ao chamado de Cristo, você entrega a Deus a chave da porta da frente da sua casa. Você entrega a sua vida a Cristo como Salvador e Senhor. E quando você responde ao chamado de Deus para a consagração, você tira as outras chaves do molho, uma de cada vez, e as entrega a Deus. Para um pai ou uma mãe, isso significa ir ao berçário e entregar o bebê a Cristo. Para um estudante, significa entregar a chave da sua educação a Deus. Para um empresário, significa entregar a chave do seu negócio a Deus, a chave da sua carteira. Você entrega a Deus a chave do seu romance. Você entrega a chave do seu futuro casamento. Ele se torna o Senhor. Assim como recebestes o Senhor, assim andai nele. Como você recebeu Cristo? Você o recebeu pela fé. Agora, ande de acordo com essa fé. Entregue-lhe o molho de chaves. E por fim, Deus o chama para o treinamento. Vou lhe dizer, eu gostaria de ter 1 milhão de jovens agora mesmo que dissessem: eu irei aonde você quiser que eu vá e serei o que você quiser que eu seja, Senhor. Como Deus poderia usá-lo em lugares da Índia que eu conheço, na África,
na América Latina, bem aqui nos Estados Unidos ou na Europa, no seu próprio bairro, na costa oeste da Flórida. Deus pode usá-lo. Ele precisa de você. Minha própria denominação vai nomear 1000 novos missionários em um único culto em Houston, Texas, em junho, e estão orando para que 1000 novas pessoas se apresentem naquela mesma noite. Jovens novos digam: Senhor, eu irei aonde você quiser que eu vá. Serei o que você quiser que eu seja. Serei um missionário. Ele precisa de enfermeiros, médicos, empresários e sim, de políticos cristãos. Líderes cristãos que estejam prontos para avançar, pagar o preço e servir a Cristo. Estou chamando você nesta noite para se juntar ao exército dele. Marchar com ele sob a bandeira da cruz, com o amor dele em seu coração. Mas primeiro, você precisará tomar essa decisão inicial. Dar o primeiro passo e dizer: sim, pela fé, eu o recebo, Senhor, em meu coração. Estou pedindo que você faça isso agora. Centenas de vocês, jovens e velhos, vou pedir que façam algo que já vimos milhares de pessoas fazerem. Vou pedir que se levantem de seus assentos agora. Centenas de vocês. E venha, e fique neste campo e diga: ao vir, eu recebo Cristo, eu quero seguir Cristo, quero entregar todas as chaves do meu molho a Ele, não importa o custo. Estou disposto a pagar o preço nesta noite, seja qual for. Se você está com amigos ou parentes, traga-os com você, mas venha. Ou se você veio em um ônibus, eles vão esperar por você. Quem quer que esteja com você, eles vão esperar. E depois que todos vocês estiverem aqui, quero dizer algumas palavras para vocês, fazer uma oração e entregar-lhes alguns materiais. E então vocês poderão voltar e se juntar aos seus amigos. Mas venham, não deixe esta noite escapar, pois a Bíblia diz: aquele que endurece o coração, mesmo após muitas repreensões, será de repente destruído sem remédio. Você pode nunca mais ter um momento em toda a sua vida em que esteja tão perto do reino quanto está nesta noite. Este é o seu momento e a sua hora. Venha rapidamente de todos os lugares. Vamos esperar. Já há centenas vindo. Junte-se a eles e venha. E enquanto você vem, o coral vai cantar. Você que está assistindo pela televisão pode ver que cada corredor deste grande estádio aqui em Tampa, Flórida, está cheio de jovens e idosos vindo para fazer seu compromisso com Cristo. Você pode fazer esse compromisso onde quer que esteja agora. Estou pedindo que você o faça. Que Deus o ajude a fazer esse compromisso agora. Há um tempo para nascer e um tempo para morrer. Está ordenado ao homem morrer uma vez, mas depois disso, o juízo. Mas muitas vezes, como clérigo, encontro pessoas que não desejam falar sobre a morte. Por quê? Nos Estados Unidos, aos 17 anos, um adolescente já viu uma média de 15.000 assassinatos na televisão. E há uma grande quantidade de best-sellers sobre a morte agora. E alguns pensam na morte como uma parte da vida. Sir Winston Churchill disse uma vez: quanto mais velho você fica, mais sono você precisa. Finalmente,
você dorme o tempo todo. Na vida, há muitas avenidas, ele disse, mas todas levam a essa morte que tudo abrange. E eu quero te perguntar nesta noite, você está preparado para morrer? Fez alguma preparação para a sua morte? Ah, sim, talvez financeiramente você tenha, mas e o seu espírito, sua alma, que vai viver para sempre? Você fez um estudo sobre isso? Oh, ocupa muito dos seus pensamentos, eu sei disso. Mas a perda e a separação das coisas que você ama, você não gosta de deixar para trás a família e os amigos, e para outros, não é apenas um momento da vida, mas é uma interrogação. A morte traz tanta incerteza e nos perguntamos, por quê? Por quê? Por quê? Você vê um jovem homem cortado no auge da vida e pergunta, por quê? Ou vê um menino ou uma menina e pergunta, por quê? Por que tudo isso tem que acontecer? Parte disso é o terror e o medo do desconhecido. As pessoas nunca gostam de estar despreparadas. Elas ficam ansiosas com o futuro. E quero citar uma passagem de Amós, no capítulo 4, que diz, preparai-vos para encontrar o vosso Deus. Você está preparado? Se não estiver preparado e tiver dúvidas sobre isso, pegue o telefone e ligue para o número que está na sua tela. Haverá conselheiros lá que falarão com você sobre como se preparar para enfrentar a morte e o juízo. Agora, queremos suavizar a realidade da morte. Não queremos falar sobre isso. Alguns de nós não querem nem pensar sobre isso. Então, temos muitos cosméticos e plásticas faciais. E a busca frenética pela mítica fonte da juventude continua. Mas não quero recorrer esta noite aos psicólogos, aos sociólogos ou aos estudantes de medicina, mas à Bíblia. O que a Bíblia diz sobre a morte? Primeiro, a Bíblia diz que a morte é um inimigo do homem e de Deus. Paulo a chama de inimiga. Ele diz em 1 Coríntios 15, o último inimigo que será destruído é a morte. Agora, ela é um inimigo de Deus porque Deus nunca quis que o homem morresse. Quando Ele nos criou, Ele quis que vivêssemos para sempre. Mas quebramos a sua lei, nos rebelamos contra Ele. E Ele disse, se fizerem isso, vocês irão morrer. Ele teve que cumprir a sua palavra. Nem o pecado, nem a dor, nem a doença, nem a morte faziam parte do plano original de Deus para o homem. A morte foi a pena para o pecado quando ele disse, certamente morrerás, e o juízo, pó és, e ao pó retornarás, veio após a rebelião do homem. Você está preparado? E em segundo lugar, a Bíblia ensina que esse inimigo da morte será destruído. 1 Coríntios 15, 26. O último inimigo a ser destruído é a morte. Quando estivemos na Rússia no ano passado e visitamos essas grandes catedrais ortodoxas, tive o privilégio de pregar nelas o Evangelho, assim como faço aqui, e na União Soviética tive um teólogo da Academia Teológica de Leningrado que me disse no carro, enquanto viajávamos, ele disse, Senhor Graham, eu gostaria de ver o Senhor dar mais ênfase à ressurreição de Cristo, porque, disse ele, se Cristo não ressuscitou, nossa fé é vã. E pensei comigo mesmo, aqui estou eu, aprendendo aos pés de um homem na União Soviética sobre a ressurreição de Jesus Cristo. Agora, algumas pessoas questionam a ressurreição nesta era científica, mas Arnold, de rugby, disse, não conheço nenhum fato na história da humanidade que seja atestado por evidências mais completas e melhores de toda sorte. Sir Edward Clarke, o juiz da alta corte inglesa, disse há algum tempo, a evidência da ressurreição eu aceito incondicionalmente como fato. Repetidas vezes na alta corte, obtive um veredicto com base em evidências que não eram nem de perto tão convincentes. Muitos dos nossos cientistas acreditam na ressurreição de Jesus Cristo. Agora, em terceiro lugar, a Bíblia ensina que este inimigo da morte já foi derrotado. Já derrotado. Paulo diz, ó morte, onde está o teu aguilhão? Ó sepulcro, onde está a tua vitória? Pela morte e ressurreição de Cristo, ele disse,
Eu sou aquele que vive e estava morto, e eis que estou vivo para todo o sempre, e tenho as chaves do inferno e da morte. Pense nisso. Ele tem as chaves do inferno e as chaves da morte. Agora, o que é essa derrota da morte? Paulo a compara a um inseto venenoso, cujo ferrão foi retirado. Ele diz: o aguilhão da morte é o pecado. Agora quero que você pense na morte para uma pessoa que não conhece Cristo, para um descrente. Esses cantores estão revivendo aquela velha canção pop de David Clayton Thomas, que diz: e quando eu morrer, espero que não haja inferno. Mas a Bíblia ensina que haverá um juízo, e você não pode ler a Bíblia sem perceber as referências ao inferno. E não vejo como um clérigo pode pregar sem falar sobre isso, porque está tão presente nas Escrituras, e quem mais falou tanto sobre isso foi Jesus, mais do que qualquer outra pessoa na Bíblia. Estar no inferno é estar fora da presença de Deus. O que é o inferno? Não vou te dar a minha imaginação. Não vou fazer o que alguns fizeram no passado e usar sua imaginação. Não vou fazer o que outros fizeram no passado e usar sua imaginação para assustar as pessoas. Devemos ser assustados. Mas quero te dizer o que eu acredito que a Bíblia ensina. Existem 3 palavras que descrevem o inferno na Bíblia para mim. Uma delas é fogo, pois o nosso Deus é um fogo consumidor, diz Hebreus 12. Mas a Bíblia também ensina que o fogo é usado simbolicamente. Diz: as nossas línguas estão acesas pelo fogo do inferno. Isso não significa combustão literal em Tiago. É simbólico, e Jesus usou esse símbolo repetidamente. Eu acredito que o fogo é uma sede por Deus Todo-Poderoso, que nunca será saciada. Você sairá para a eternidade com sede de Deus, e nunca o encontrará. E nunca encontrará a realização que perdeu nesta vida. E depois, em segundo lugar, a palavra escuridão. A Bíblia diz: Deus é luz. E Mateus 8,12 diz: mas os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores. O inferno é chamado de trevas exteriores. É separação de Deus nas trevas. Essa é a razão pela qual aqueles que vão para o inferno não verão mais ninguém. Estará escuro demais. Você não vai para lá e montar um clube noturno e se divertir com belos campos de golfe e todas as coisas boas como alguns pensam. Não. É separação de Deus, das trevas, da luz. E então, a terceira expressão que Jesus usa é a segunda morte. Deus é vida. Estar separado da vida, e a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, diz Apocalipse 20:14. Você morre pela primeira vez naturalmente. Seu corpo morre. Agora sua alma, seu espírito ainda está vivo, mas está morto. Está morto para Deus, assim como está hoje à noite. Existem milhares de pessoas aqui nesta audiência, no sul da Flórida, nesta noite, cujo espírito está morto para Deus. Seu corpo está vivo. Você vai à igreja. Você é religioso, como a maioria das pessoas ao redor do mundo. Você vai à Índia e encontrará mais religião do que em qualquer outro país do mundo. Mas no fundo do seu coração, você realmente não conhece Cristo. Você não fez as pazes com Deus. Agora Deus não tem prazer no inferno. Ele não criou o inferno para você. Ele fez o inferno para o diabo e seus anjos. Mas se você persistir em seguir o caminho do diabo, é para lá que você vai. Agora, quando Jesus Cristo morreu na cruz, isso foi um juízo. Deus julgou Cristo no seu lugar. E Jesus, sendo quem ele era, tinha a capacidade de suportar o inferno por você. E quando Cristo disse: meu Deus, por que me desamparaste? Naquele momento terrível, de uma forma que não podemos compreender ou entender, o Senhor Jesus Cristo e seu Pai foram separados. E Jesus tomou as dores do inferno. E ele sofreu naquele momento tudo o que o homem algum dia será chamado a sofrer. Ele fez isso por você, porque ele te ama. E agora Deus diz:
Você deve se arrepender dos seus pecados e recebê-lo no seu coração. E se você não fizer isso e persistir em ouvir a voz do diabo que diz que você tem muito tempo, ou que te diz que isso não é verdade, ou qualquer coisa que ele esteja sussurrando para você, sim, você precisa tomar uma decisão. Você tem que escolher entre algumas coisas erradas na sua vida e precisa fazer uma escolha com Cristo. Qual será a sua escolha? O que é a sua escolha? Se você quer fazer uma escolha esta noite por Cristo, ou se quiser conversar sobre isso, pegue o telefone e ligue para a pessoa que está do outro lado daquele número na sua tela. Anote esse número. Agora, você pode discar várias vezes e continuar tentando. Eles estarão lá a noite toda. A morte de Cristo foi um juízo, e as Escrituras dizem que o desejo de Deus é que todos os homens sejam salvos, todas as mulheres sejam salvas. Esse é o desejo de Deus. Ele deseja isso tanto que deu seu Filho para morrer na cruz por você. E as palavras usadas nessas Escrituras são desejo e vontade, não vontade e propósito. Não é vontade ou propósito de Deus que você morra. É o desejo de Deus que você seja salvo, e você tem uma escolha. Agora, e quanto ao que acontece com o crente? Muito poderia ser dito sobre isso. Eu poderia falar a noite inteira sobre o céu e sobre as alegrias, a emoção e o entusiasmo que será o céu para todos nós que conhecemos Cristo. Em Cristo, o julgamento já passou, a tempestade acabou, o inferno passou. Se você conhece Cristo, não haverá julgamento para você. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Não há inferno para você. Você viverá eternamente com o Senhor Jesus Cristo e com os santos de todas as eras. Pela sua morte, ele destruiu a morte. Em Cristo, não vemos mais a morte como o rei dos terrores. Paulo disse: tenho desejo de partir e estar com Cristo, o que é muito melhor. Ele disse que estar com Cristo é melhor do que viver aqui e agora. Eu quero estar com ele, disse o apóstolo Paulo. Por quê? Foi porque ele trabalhou tanto para Cristo ou porque sofreu tanto? Não. Ele estava pronto porque, há muito tempo, ele havia encontrado Cristo na estrada de Damasco e teve uma experiência com o Senhor Jesus Cristo. E Cristo entrou em seu coração e ele encontrou uma realização, uma paz e uma alegria. Ele encontrou o propósito e o sentido de sua vida quando teve aquele encontro com Cristo. Você pode ter a mesma experiência com Cristo esta noite, bem aqui, antes de sair daqui. Muitas pessoas pensam que é um longo processo, e pode haver um processo no qual você é convencido pelo Espírito de Deus, e pode haver um processo como o nascimento. Há o momento da concepção, os meses de gestação, depois vem o nascimento e depois vem o crescimento. Todos esses são diferentes passos e diferentes processos. Alguns podem acontecer quase de uma vez. Não sabemos como o Espírito Santo age nesse momento na vida de cada indivíduo. Às vezes é individual, mas hoje à noite você precisa dar um passo em direção a Cristo e ter certeza. Se você não sabe e não tem certeza, seja certo. Muitas pessoas não têm uma data para quando vieram a Cristo, mas é bom para muitas pessoas vir e fazer uma data e dizer: sim, aquela foi a noite em que eu me tornei certo. Agora, a conquista da morte é a grande realização final do que chamamos de cristianismo e judaísmo. A morte física é apenas uma transição da vida na terra com Cristo para a vida eterna no céu com Cristo. É como passar por uma porta quando você morre. Você sai de um quarto e entra em outro maior, que é mais bonito e mais maravilhoso. E a transição que chamamos de morte é baseada no fato de que Jesus foi ressuscitado dentre os mortos. Porque sabemos que Cristo, sendo ressuscitado dos mortos, nunca mais morrerá. A morte já não tem domínio sobre ele, diz Romanos 6, porque assim como em Adão todos morrem, assim também em Cristo todos serão vivificados. Você não morrerá sozinho se conhecer a Cristo. Eu acredito, como disse em um livro que escrevi sobre anjos, que existe um anjo da morte. E esse anjo
vem e te toma pela mão e te conduz à presença de Cristo. É uma coisa maravilhosa morrer como um crente. Eu vi crentes morrerem e vi aqueles que não conheciam Cristo morrerem, e há uma grande diferença na maneira como eles morrem. Hoje em dia, as pessoas estão tão sedadas que não temos mais as últimas palavras delas como antigamente. Mas eu tenho muitas lembranças de pessoas morrendo e falando sobre a música que elas ouvem, falando sobre quem elas veem. Minha própria mãe tinha ela parecia ser capaz de ouvir e ver o futuro. Jesus disse: quem crê em mim jamais morrerá. Crês tu nisso? Ele quis dizer que você jamais morrerá espiritualmente. Um ateu só vê um fim sem esperança para a vida, mas o cristão vê uma esperança sem fim. Olhamos além da nossa tristeza presente para o triunfo de Cristo. Bem-aventurados os mortos que morrem no Senhor. Mas Cristo traz uma liberdade permanente do mal para o crente que morre nele. Aqueles que não conhecem Cristo podem não desejar isso. Eles podem preferir. Continue vivendo nos seus pecados. Você tem pouco tempo, então aproveite. À medida que envelhecemos, a vida vai nos pressionando. Aproveite o máximo agora. Essa é a filosofia de muitos aqui no sul da Flórida, assim como em todo o mundo. Você não tem muito tempo. Você estará na eternidade, e a decisão que tomar esta noite pode decidir onde você estará. Você conhece Cristo? A palavra partir. A Bíblia usa a palavra partir. Veja, a Bíblia ensina que somos cidadãos de dois mundos agora. Eu sou cidadão dos Estados Unidos, mas também sou